Bom dia, gente. Graça e paz. Vocês estão bem? Para quem não me conhece, eu sou o Tiago, muito prazer. E eu, nos próximos minutos, vou compartilhar com vocês a pregação de domingo passado. João Batista. Porque, não sei vocês, mas assim, eu fiquei muito tocado pela pregação de domingo passado. Quando foi segunda de manhã, eu liguei para o Gabriel, falei: Gabriel, eu só penso em João Batista desde ontem, cara. E aquele negócio na minha cabeça, e sabe, no capítulo 22 de Mateus, Jesus está conversando ali com os saduceus, e Jesus fala um negócio muito interessante. Jesus fala para eles assim: vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É muito importante para a gente conhecer as Escrituras. O Ivan contou aqui o testemunho do Sérgio agora. O testemunho é que depois de encontrar Jesus, lendo a Bíblia sozinho, Deus deu de volta a família para ele. O sonho do coração de Deus, a esposa que tinha ido embora, levando as 3 filhas, ele tendo encontrado Jesus, Deus deu para ele a bênção de reconstruir a família que Deus tinha dado para ele. E voltando então, e tem coisas que só o conhecimento da Escritura é capaz de fazer. E domingo passado eu saí daqui com a certeza que eu tinha tido um encontro com o Espírito Santo de Deus. Porque enquanto Gabriel pregava sobre João Batista, uma série de versículos vinha à minha mente e era como se as coisas fossem casando e Deus juntando um monte de coisa da Bíblia, e eu ia falando assim: meu Deus do céu, caramba. Quando acabou a pregação, eu fui ali no meu pai que estava ali no cantinho, eu falei: bicho, posso falar uns mistérios contigo? Ele: pode. Eu falei tanta coisa que eu já nem me lembro mais tudo que eu falei para ele, mas eu queria continuar compartilhando com vocês uma mensagem sobre João Batista. Arrependei-vos, parte 2. A mensagem começa em João Batista e termina no Jesus, no Criador dos céus e da terra, no dono de tudo. Agora, por que eu estou falando isso logo de início? É porque é muito importante ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Nada substitui a leitura da Bíblia. A Bíblia é a boca de Deus aberta na nossa direção, falando com a gente. Não deixa de ler a Bíblia. Se você come todo dia, para alimentar o seu corpo, você precisa comer também da palavra de Deus. Ela é pão vivo. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Bom, então o título da palavra de hoje é Arrependei-vos, parte 2. E eu quero começar falando exatamente o que o Gabriel falou semana passada. O ponto 1 da pregação é ao mesmo tempo. E eu quero voltar com vocês para Lucas, capítulo 1, e quero compartilhar com vocês coisas que fizeram arder o meu coração. Você tem Zacarias, um sacerdote que não tem herança. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E para os sacerdotes e os levitas, Deus tinha falado assim: eu sou a porção de vocês. Não precisa se preocupar, eu vou providenciar tudo para vocês. E Zacarias não tinha filho. Ele não tinha continuidade, ele não tinha herança. A esposa dele era estéril, Isabel, e
a esterilidade de uma mulher, naquela cultura, era uma maldição. Uma mulher que não podia gerar, ela era uma mulher amaldiçoada, envergonhada, excluída e rejeitada pela sociedade, porque naquela época alguém que tinha uma maldição era porque alguma coisa de errado tinha feito. E Isaías, já avançado em dias, é sorteado para oficiar no tabernáculo de Deus, no Santo dos Santos, e oferecer sacrifício pelos pecados de Israel. Quando o sacerdote entrava no santo lugar, ele entrava com um cinto amarrado nele, cheio de sinos, e ele orava e apresentava os sacrifícios, caminhando de um lado para o outro, para os sinos baterem, fazerem barulho, e as pessoas que estavam do lado de fora saberem que ele não morreu, não foi fulminado na presença de Deus. Só que Zacarias demora lá dentro, e as pessoas começam a pensar: gente, o que está acontecendo lá com o Zaca? E Deus estava falando com ele. Então Gabriel aparece e fala: sua mulher vai engravidar, vocês vão ter um filho, e vocês vão colocar o nome dele João, que significa a graça de Deus. Deus é gracioso. Zacarias, ele recebe aquela palavra, e ele pergunta para Gabriel, o anjo, né? Tá bom, mas como é que isso vai acontecer? E Gabriel responde para ele: eu sou Gabriel, eu assisto diante do trono de Deus todos os dias. Sabe, havia 400 anos que Deus não falava aqui na terra. A gente tem a sensação que a terra é grande, né? Em fevereiro passado, eu fiz uma viagem longa de mais de 24 horas para chegar no local onde eu ia chegar. Parece que a terra é grande, mas se você sair da terra e tirar uma foto distante, a terra é só uma bolinha desse tamanhozinho aqui, no breu, rodando ao redor de uma estrela chamada Sol. A terra é nada. Ela é muito pequena. Muito pequena. Só que Deus escolheu a terra para ser a extensão material do reino dele imaterial. Não me pergunta por quê. Ele quis. E ele faz as coisas conforme ele quer. E conforme ele quer e tem vontade, ele fala. E conforme ele fala, as coisas acontecem. Só que ele estava em silêncio há 400 anos, de modo que até um sacerdote que oficiava diante da arca da presença de Deus, quando Gabriel diz para ele o que Deus já decidiu que vai fazer, ele fala assim: tá bom, mas como que vai acontecer? A resposta de Gabriel é uma resposta muito interessante. Ele fala assim: deixa eu te falar, eu sou o Gabriel, eu estou na presença de Deus todos os dias. Sabe esses 400 anos de silêncio, que vocês não sabem o que é a voz de Deus? Então, eu escuto a voz dele todo dia. Eu vejo ele falando e as coisas acontecendo todo dia. Ele fala e acontece, ele fala e acontece, ele fala e acontece. E ele me mandou dizer para você que daqui a 1 ano, você vai estar com um filho na mão, e o nome do menino é João. Cara, 400 anos é muito tempo. O Brasil tem 520 e poucos anos de história, conhecida, né? História contada, narrada. 400 anos é muito tempo, são 10 gerações de 40 anos. Aquele povo não sabia mais que Deus, quando falava, estava feito já. Até o sacerdote falou assim: mas como é que eu vou saber? Ao mesmo tempo, 6 meses depois apenas, o mesmo anjo aparece para Maria e fala: você vai engravidar e você vai colocar o nome do seu filho de João. Presta atenção, a esterilidade estava grávida, era Jesus. Antes, a esterilidade estava grávida, Isabel já estava grávida. Isabel é o retrato da antiga aliança, aonde Deus escolheu mulheres estéreis para dessas mulheres fazer um povo nascer. É Deus trabalhando com as impossibilidades humanas e moldando essas impossibilidades em possibilidades. Agora Maria não é estéril, Maria é virgem.
Agora não é Deus escolhendo uma estéril, é Deus falando assim: aqui eu vou fazer do nada, igual eu fiz o primeiro Adão, eu vou fazer outro, Jesus. E esses dois meninos estão na barriga ao mesmo tempo. Eu quero que você pense o seguinte, João é a lei e os profetas. João é a antiga aliança. Jesus falou no capítulo 11 de Mateus, que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Vamos ler? Mateus capítulo 11, versículo 11, diz o seguinte: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é que a lei e os profetas estavam na barriga de Isabel. E ao mesmo tempo o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que há e que há de ser, aquele que criou o tempo, aquele que não tem nem início de dias e nem final de dias, o cara que fez tudo, decidiu encarnar e está na barriga de Maria. E elas estão grávidas ao mesmo tempo, dentro desse planetinha desse tamanho aqui, num lugarzinho lá no Oriente Médio, na E quando ela chega em Isabel, o encontro de duas eras acontece no deserto da Judeia. O encontro de duas eras acontece. A lei e os profetas estão diante da graça de Deus. Todas as alianças anteriores, desde Adão, estão na barriga de Isabel, se encontrando com a aliança eterna entre Deus e os homens na barriga de Maria. Eu quero que você pense o quanto isso é tremendo. Imagina a atmosfera espiritual daquele lugar. Eu não sei se você já entrou no seu quarto um dia na vida, colocou um louvor, abriu a Bíblia e convidou o Espírito Santo e falou assim: Espírito Santo, fala comigo. Eu não sei se você já sentiu no seu corpo, e eu não estou querendo fazer com isso propagandismo de experiências sensoriais, mas eu não sei se você já sentiu no seu corpo a experiência de um toque do Espírito Santo. Eu não sei se você já chorou sem querer chorar, eu não sei se você já foi tomado em línguas sem querer ser tomado em línguas, eu não sei se você já pulou na presença dele, eu não sei se você já sorriu, eu não sei o que você já viveu, mas eu sei que quando aquelas duas eras se encontraram, o menino foi tomado no ventre de Isabel e ela começou a profetizar. E ela falou assim: quem sou eu para que a mãe do Salvador venha me visitar? Maria não era casada, Maria era virgem, e Maria não estava barriguda, ela estava grávida só de 1 mês. O Espírito Santo revelou para Isabel, João lá no ventre dela. E eles estavam lá ao mesmo tempo, a lei e os profetas e a graça de Deus. Eles nascem e eles coexistem durante 33 anos. Tem noção do que é isso? Você tem noção do que está acontecendo nesse lugar? Elias, o espírito de Elias tinha sido profetizado por Malaquias. Se você abrir a Bíblia em Malaquias 4, 5, você vai ver que Malaquias está dizendo assim: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o espírito de Elias vai vir e vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Agora a gente acabou de ler, Jesus está falando sobre João e está falando assim: quer saber quem ele é? Ele é Elias. Ai, ai. Tá vendo aí? Você pegou? Então,
da barriga de mulher, ninguém é maior do que João. E desde João até agora, Jesus está falando, desde João quem é? A lei e os profetas. Até agora o reino de Deus é tomado por esforço, e só os que se esforçam se apoderam dele. Isso é a lei, é seu esforço, é seu mérito, é aquilo que você faz, é sobre a sua performance. Mas esse tempo está acabando. Item 2 da pregação: o final é o começo. Porque quando Jesus se encontra com João o Batista, a lei e os profetas falam assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe o que é que a lei e os profetas revelaram? Revelaram o pecado. Quando a lei e os profetas dizem o que é e o que não é para fazer, elas estão fazendo aparecer o pecado. E estão mostrando para nós que nós não somos capazes de ser agradáveis a Deus, porque nós não conseguimos cumprir nem a lei e nem aquilo que os profetas profetizaram. Nós somos absolutamente falhos e insuficientes na missão de agradar a Deus pela lei e pelos profetas. Mas de repente a lei e os profetas coexistindo com Jesus, existindo simultaneamente nesse planeta, com Jesus, olham para ele e falam assim: esse aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Ei, presta atenção, a lei é boa, os profetas são bons, a lei contém princípios éticos e morais, eternos. A lei contém uma bússola moral que, se você aplicar na sua vida, vai dar certo. Mas ela é indigna de desatar as sandálias do novo tempo que vai nascer com Jesus. A lei e os profetas vigoraram até João Batista, mas está chegando no final agora. Elias veio na pessoa de João Batista para encerrar o ciclo da lei e dos profetas e apontar para uma salvação eterna que não depende mais de nós. Nós não somos agradáveis a Deus por nossa causa, nós somos agradáveis a Deus por causa daquele de quem a lei e os profetas não são dignos de desatar as correias das sandálias. Então o final da antiga aliança inicia uma nova era, mas só pode ter início a nova era depois que a antiga fica para trás. O que eu estou querendo dizer para você é que é absolutamente impossível que você fique com um pé na lei e nos profetas, outro pé em Jesus, e não seja dividido ao meio, porque cada canoa está remando numa direção. A lei e os profetas apontam para o seu mérito. A aceitação de quem vive na lei e nos profetas é uma aceitação que depende da performance própria e só gera arrogância espiritual. Aqueles irmãos que são mais espirituais que os outros porque eles são muito santos, entendeu? Porque eu não faço isso, eu não faço aquilo. Acontece que se você transgredir um só dos mandamentos da lei, você transgrediu toda a lei. E o salário do pecado é a morte. Sabia disso? E Isaías 59:2 diz que o que faz separação entre os homens e Deus é o pecado. São as suas iniquidades que fazem separação entre você e Deus. E se você está com um pé na lei, então se você transgredir um só dos mandamentos, você transgrediu tudo. E deixa eu falar, não tem remédio mais. Porque os sacerdotes não oficiam mais no templo, oferecendo sacrifícios anualmente para remissão de pecados. O templo foi destruído. Era o final de uma era. Quando João Batista é preso, Mateus capítulo 4, versículo 12, diz assim: e Jesus, recebendo a notícia de que João Batista havia sido preso, retirou-se para Galiléia. E sabe o que Jesus faz agora?
que João está preso, ele faz a primeira pregação dele. Pula para o versículo 17, por favor. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu tenho boa notícia para te falar. Quando a lei e os profetas se calaram, a voz da graça começou a ser ouvida no planeta Terra. Eu gosto quando os crentes se animam. Não tinha solução nem para mim nem para você. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Tu já parou para pensar que João era o fim da vergonha dos pais dele? Zacarias fala: agora sim, Isabel vai engravidar. Agora sim a vergonha vai ser removida. Eu vou ter um sacerdotezinho para me suceder. Eu vou ter alguém que vai me suceder na herança sacerdotal da minha família, porque uma linhagem sacerdotal se orgulha. Mas dá para tirar o microfone aqui. Eu vou tirar o microfone. Tirei o microfone. Beleza. Imagina você que Isabel, ao receber João, pensou assim: agora minha vergonha acabou. Não sou mais maldita. Todos saberão que eu sou abençoada. Nasceu João, o próximo sacerdote a oficiar na casa de Deus. Acontece que esse menino, ao invés de querer ser sacerdote, ele vai para o meio do deserto e ele se veste de roupa esquisita e come mel silvestre e gafanhoto e tem uma pregação dura para levar para aquela geração. Ele olha para aquela galera e fala: cambada de safado, vocês não prestam para nada. Quem vos avisou da ira vindoura? E sabe o que a geração daquela época fala sobre João Batista? Ele tem demônio. Na terra ele era conhecido assim, mas diante de Deus ele era grande. Ele era o último da antiga aliança. Tem coisa que eu nunca vou entender. Os dois viveram 30 e poucos anos. E deixa eu te falar, João não poderia sobreviver a Jesus. João não podia mais falar depois de Jesus. Depois de Jesus só tem uma voz que pode ser ouvida. Tá ligado? A galera daquela época não entendia muito isso, então Jesus chamou Pedro, Tiago e João e falou: vamos ali no monte orar. Quando eles chegam no monte, eles começam a orar. Jesus é transfigurado, é elevado do chão, ele tipo levitou. E o rosto dele começou a brilhar muito, e aparecem no monte Moisés e Elias, e Moisés e Elias falam para Pedro, Tiago e João assim: ei, é para ouvir só ele. Esse aí é o Filho de Deus, dá ouvidos a ele. Ou seja, parem de ouvir a nós, a lei e os profetas, e passem a ouvi-lo. Por algum motivo João morreu decapitado. Ele podia ter só tido um ataque do coração e morrido, mas quis Deus, não sei porquê, que ele fosse decapitado e a cabeça dele fosse entregue nas mãos de Herodes. Numa bandeja de prata ele passou para Herodias. Depois dele, Jesus morre, crucificado. Um morreu decapitado, o outro morreu crucificado. Sabe qual é a diferença entre os dois? É que o Jesus ressuscitou. E foi pregar quando estava morto para os espíritos que estavam em cadeias. E levou todos eles para a vida eterna com Deus. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Eu não sei porquê, mas Deus fez um monte de coincidência legal acontecer naquela região desértica de Israel, para a gente ficar milênios falando sobre isso e se alegrando com os detalhes que o nosso Deus propicia. Eu estou lendo o livro de Josué agora, e Josué, quando vai fazer levar o povo
para a terra prometida, ele manda os sacerdotes irem com a arca até o Jordão. E aí a água do Jordão para, e todo o povo de Israel passa para a terra prometida. Quando João Batista vai batizar Jesus, a antiga aliança está diante da arca, como Gabriel falou domingo passado. E eles estão no mesmo rio. E não fica você pensando que o Rio Jordão é tipo o Rio Amazonas, não. É um riozinho até estreito. Naquele mesmo rio, a lei e os profetas encontraram a arca da aliança, que nos leva até a terra prometida, que é o reino de Deus. É muita coincidência para ser coincidência. Eu não sei se você já foi em Israel. Se você não foi, você tem que ir. Porque quando você chega em Israel, a impressão que você tem é que aquele local é uma janela do céu. A impressão que você tem é que as coisas celestiais continuam acontecendo ali de maneira intensa, e as marcas de Deus naquele lugar são tão profundas que você se conecta com algo espiritual. Geograficamente, aquele espaço é um espaço muito diferente. Quer uma boa notícia? Quer? As pegadas do rei não estão só na Judéia, estão em mim e em você. As marcas de Jesus estão colocadas em nós. João não poderia sobreviver a Jesus, porque a lei e os profetas não sobreviveram a Jesus. O sacerdote oferecia sacrifícios anualmente, agora acabou. Porque Jesus ofereceu o último e perfeito sacrifício. Ponto 3 da pregação: para sempre. Antes de entrar no para sempre, que é em Hebreus, eu preciso que você entenda um negócio. A lei e os profetas foram abolidos. Nós não vivemos pela lei. Efésios capítulo 2, versículo 15, diz que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Eu vou ler de novo. E aboliu, 15, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O que é que Jesus fez? Aboliu. Adianta você querer cumprir a lei? Está abolida na carne de Jesus. O que antes era mérito próprio, esforço próprio, agora é só assim. Você acredita ou não, amigão? É tudo pela fé. A aliança antiga era pelo mérito, a nova aliança é pela fé. A aliança antiga era pelo que eu fazia e você fazia, a nova aliança é pelo que Jesus fez. A aliança antiga dependia de nós, a nova aliança depende de Jesus. E criou em si mesmo um novo homem. A humanidade foi redimida. As coisas velhas ficaram para trás. A lei do pecado e da morte ficou para trás. É por isso que Romanos 8, versículo 1 diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei foi abolida. O ministério da morte acabou. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Tá bom, crente. Beleza. Isso vale até quando? Para sempre.
Zacarias achou que o filho dele ia ser sacerdote. O filho dele anunciou o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Zacarias achou que o filho dele ia oficiar no templo, ia oferecer sacrifícios para redimir os pecados do último ano. João anunciou aquele que ofereceria o último sacrifício, que valeria para sempre, depois do qual ninguém mais precisaria sacrificar. Depois do qual ninguém mais precisaria sacrificar. Sabe o que o seu sacrifício significa para Jesus? Nada. Trapo de imundície, não serve para nada. Então quer dizer que eu não preciso, fazer jejum? Eu faço jejum, mas o jejum não é para agradar a Deus. O jejum é para eu ter domínio próprio, o jejum é para mim. O jejum é para eu vencer a minha carne. O jejum é para eu mostrar para mim mesmo, para minha carne, quem está no controle. Sabe por quê? Deus não se agrada de mim por causa do meu jejum. Ele se agrada de mim porque Jesus morreu na cruz. Deus não se agrada de mim por quantos rituais religiosos eu sou capaz de cumprir, ou por quantos versículos eu sou capaz de memorizar, ou pelo que eu posso fazer ou deixar de fazer. Deus se agrada de mim porque um dia Jesus morreu na cruz e apagou os meus pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que Deus falou assim: e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Eles foram todos lançados no mar do esquecimento, eu não tenho lembrança deles. Sabe por quê? Eles estão apagados pelo sangue de Jesus. Vamos ler? Hebreus, capítulo 5, de 7 a 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, uma pausa, nos dias da sua carne, quando ele estava aqui. Já parou para pensar nisso? O cara que criou o tempo decidiu entrar no tempo. O cara que fez o homem decidiu ser homem. Ele tomou o universo, lê lá em Isaías depois, com os palmos da sua mão. Não é o planeta Terra não, é o universo. Ele mediu tudo com os palmos da sua mão. Ele é grande demais, mas ele decidiu se diminuir. Ele decidiu se esvaziar da grandeza dele, da glória dele, da majestade dele. Ele decidiu nascer da barriga de uma virgem e ser como nós somos. Ele decidiu vir em carne. E na sua carne abolir a lei do pecado e da morte, reconciliando o homem com Deus, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia o livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Zacarias achava que João ia ser sacerdote, que ia oferecer sacrifício. Acontece que João precisava passar. O final da lei e dos profetas abre espaço para o sumo sacerdote de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, que não teve início de dias e nem final de dias. Jesus não é sacerdote ou sumo sacerdote segundo a ordem de Arão aqui da terra, porque Arão deu origem a toda a família sacerdotal que já existiu sobre esse planeta. Mas Jesus é feito sumo sacerdote não segundo as coisas aqui da terra, e não segundo a religiosidade que foi criada para levar o povo até Jesus, mas segundo algo maior
e atemporal, que é a ordem de Melquisedeque, que é a ordem do próprio Deus. E se você me perguntar assim, para que serviu a lei e os profetas? Serviram para conduzir as pessoas até Jesus. E só. Parece que era um microfone mesmo, que estava nesse microfone. Porque agora, depois desse só, era a hora de fazer pum. Agora vamos ler Hebreus. Gente do céu, você não acredita não. Gustavo, tu tem que ter a passagem. Apagou meu celular. É isso aí, velho. Como que esse negócio apagou, gente? Apagou. A pregação apagou. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Uma vez? Então, peraí. Você pode fazer alguma coisa para ser santo? Quem te santifica? A oferta do corpo de Jesus. Vamos continuar, que você vai entender melhor do que se eu explicar. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quantos sacrifícios? Um. Válido até quando? Para sempre. O sacrifício de Jesus te santificou para sempre. Sabe o pecado que você cometeu antes de vir para cá? Está perdoado. Sabe o pecado que você vai cometer vendo a seleção brasileira jogar? Está perdoado. Não é que ver o jogo é pecado, não. É porque dá tanta raiva que a gente peca. Mas a raiva vai passar, Marcos. O menino Neymar vai... tem fé. Crente tem fé, velho. Não ri, não. Alguém lá levantou a mão assim, ó. Ô, glória. Ó. Uma vez para sempre. Uma vez para sempre. Até que Ele coloque todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Mas você pergunta assim, como? Ele não já venceu? Ele já venceu. Ele já fez tudo o que tinha para fazer. Mas Ele é o cabeça da igreja, que é o corpo dele. E Romanos 16, 19 e 20 diz que o Deus de paz esmagará Satanás sob os nossos pés. Não. Gustavão, por favor, Romanos 16, 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Eu quero encerrar falando o seguinte: tudo o que Jesus tinha para fazer está feito. Tudo o que Jesus tinha para fazer está feito. Ele removeu o pecado e encravou na cruz. Ele acabou com a lei da morte e do pecado, e agora nós estamos sob a lei do Espírito da vida. Ele nos tornou corpo. E se você abrisse a sua Bíblia no livro de Pedro, na carta de Pedro, você ia ver que nós que antes não éramos povo, agora somos povo. Povo santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, e tem mais, sacerdócio real. Ele nos fez como Ele é, e nos chamou de seu corpo, e nos deu a essa geração para esmagar Satanás sob os nossos pés. E o que eu estou querendo dizer é que Ele nos deu poder e autoridade que só Ele tem, porque nós éramos pecadores, mas Ele nos fez santos. Porque nós éramos estranhos e Ele nos reconciliou. Porque nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Boas novas, a vida eterna já começou.
Você não precisa esperar morrer para começar a vida eterna, porque ela já começou. No dia em que você acreditou em Jesus e os seus olhos foram abertos, a vida eterna começou para você, porque a vida eterna é essa: que creiais no Filho de Deus. De sorte que a morte é só uma troca de dimensão. A gente veio do mundo imaterial para reinar no mundo material. E depois que sairmos do mundo material, continuaremos reinando no mundo imaterial com o nosso Deus. No mundo que não aparece, mas existe. No mundo de onde Gabriel veio e falou assim: eu sou Gabriel e eu assisto diante do trono de Deus. Isso tudo está disponível para nós hoje. Hebreus diz que nós podemos entrar confiadamente até a presença de Deus, porque Jesus abriu um caminho novo e vivo com o seu sangue. Novo e vivo com o seu sangue. Tem um caminho para você chegar até a presença de Deus. Quando Deus aparece para Abraão, o pai da nossa fé, ele fala assim: anda na minha presença e ser perfeito. A ordem não era para Abraão ser perfeito, porque Abraão não tinha como ser perfeito. A ordem era: anda na minha presença. A consequência disso é que você é perfeito. Jesus aperfeiçoou a mim e a você com o sacrifício dele na cruz, uma vez por todas, para sempre. Nós fomos aperfeiçoados em Jesus, e há um caminho novo e vivo até a presença do nosso Deus, de onde nós podemos reinar em vida. Aperfeiçoados que somos por Ele, santificados que somos por Ele. Tem duas canoas: a canoa da lei e dos profetas, a canoa da graça de Jesus. Não dá para ficar com um pé em cada uma. Não dá para acreditar um pouco em você e um pouco em Jesus. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Ou você faz tudo, ou Jesus faz tudo. Ou você dá conta de tudo, ou você entende que Ele é suficiente e já fez tudo. Eu decidi viver acreditando que Ele fez tudo para mim e por mim. Eu decidi embarcar nessa canoa, numa vida emocionante que é uma vida de fé, aonde você entrega tudo para Ele e decide viver para Ele e por Ele. Fala assim: pode fazer a tua vontade. E todos os dias Ele esmaga Satanás diante dos seus pés, debaixo dos seus pés. E todos os dias Ele te leva em triunfo, e todos os dias Ele te leva em vitória. E não é por nada que você fez ou deixou de fazer, é pelo que Jesus fez. O Evangelho não é sobre mim nem sobre você. O Evangelho não é sobre o quanto nós conseguimos fazer para ser abençoados. O Evangelho é sobre o que Jesus fez para transformar a mim e a você na bênção. Porque ser abençoado é uma coisa, nós somos mais do que abençoados, nós somos a bênção. Aleluia. Meu tempo acabou. Que pena, velho. Até eu estou animado. Tá bom. O microfone parou de instalar. Jesus, nós somos a bênção para essa geração. Carvalhos de justiça, aperfeiçoados pelo sangue de Jesus, aperfeiçoados pelo sacrifício de Jesus. Para de achar que é sobre você. Para de achar que é sobre o seu esforço, porque o esforço acabou em João Batista. Agora é pela graça da fé. Agora é por acreditar em Jesus. Deixa eu te falar, Jesus é suficiente. Jesus e mais nada. Não é Jesus e alguma coisa, é só Jesus. O Evangelho é só Jesus. É Jesus e sei lá, e eu vou dormir no chão para Deus me dar vitória. Não precisa, Jesus já morreu na cruz e já te deu vitória. É Jesus e eu vou entrar num propósito. Não precisa, Deus já te deu vitória. Em vez de entrar num propósito, entra na terra que Ele te deu.
Toma posse daquilo que Ele já fez. Acredita que Ele já fez tudo. Acredita que Ele é suficiente. E a antiga aliança, usa ela como uma bússola moral. Só. Usa ela como uma bússola moral. Você vai colher bons frutos. Mas não é se você ouvir e obedecer. Não é, isso passou. Não é se atentamente eu ouvir e obedecer. Esse tempo ficou para trás. Acabou essa aliança. A aliança agora é assim: crê em Jesus. Crê em Jesus. É se você crê, só. E o que mais? O que mais eu preciso fazer? Nada. Nada. Ele fez por mim e por você. Ele fez por mim e por você. Estou encerrando, pode se colocar de pé. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, você vai ver que se atentamente você ouvir a voz de Deus e obedecer, então essas bênçãos virão sobre ti. Mas se você desobedecer, então uma série de maldições vem sobre ti. Deixa eu te falar, é a aliança antiga. Jesus levou sobre ele a maldição. Gálatas diz que ele se fez maldito no madeiro por mim e por você, de modo que não existe mais se você fizer alguma coisa, basta você acreditar. O acesso ao reino de Deus é sobre acreditar em Jesus. Sabe a terra prometida que mana leite e mel? Ela está disponível para nós agora. O reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. No Espírito da vida, no Espírito da vida, que nos livrou da lei da morte e do pecado. Não é que nós andamos sem lei. Não é que nós andamos sem lei. Nós temos uma lei. Qual? A do Espírito da vida. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, se os mares louvam alto, eu
a vida nos dá. E ao teu falar, milhões de falhas deixam de existir. Onde desce tua vida eu revivi. Se da morte levantaste eu também. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Escolheste render tudo nós também. Vejo 8 bilhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Tu faria 100 bilhões de vezes mais. Sua graça não se pode Dá comparar. pra comparar, velho. És aquele que não deixa um só pra trás. Aleluia. Tu faria 100 milhões de vezes. Aleluia. Antes da Sua gente orar, graça não se pode. antes da gente orar, eu queria que, se existe alguém aqui hoje, eu queria que você fechasse seus olhos aí, que todo mundo fechasse os olhos. Se existe alguém hoje que entrou aqui e nunca entregou a vida para esse Jesus, eu queria que você levantasse seu braço aí onde você está, acenando para os céus o seu desejo de entregar a sua vida para esse Jesus. E nós vamos orar. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, entregamos as nossas vidas ao Senhor, nos colocamos nas Tuas mãos e nos rendemos ao Teu senhorio, abraçamos a realidade da cruz, cremos no Teu sacrifício redentor que nos limpa, que nos purifica, que nos aperfeiçoa, que nos santifica e que nos dá uma nova vida em Ti. Nos entregamos a Ti, entregamos a nossa vida e os nossos dias a Ti. Glorificamos o Teu nome e Te pedimos que a Tua graça encontre as nossas vidas todos os dias e que o Senhor nos leve a novos patamares de fé e glorifique o Teu nome através de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Eu quero encerrar, e aí nós vamos adorar, e quem precisa ir, fica à vontade, mas eu quero encerrar dizendo que em Gálatas 5:18 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus já não estão sob a lei. O Espírito Santo de Deus é quem nos conduz, é quem nos guia. Ele é uma pessoa e é necessário que nós nos abracemos a essa realidade e deixemos que Ele nos guie. O fato de que a lei não está mais em vigor não significa que nós andamos por aí sem direção. É que a direção quem nos dá é o Espírito de Deus. É o Espírito da vida quem nos conduz. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos toma pelas mãos e faz a nossa vida ter significado, sentido e propósito. Ele é o nosso melhor amigo. Eu amo João, o Batista, mas ele ficou para trás. Eu amo tanto ele que eu tenho um apelido. Todas as vezes que eu vou ler sobre João, eu chamo ele de John the Baptist, em inglês, porque eu gosto dele de verdade. Mas ele ficou para trás. Jesus é maior do que ele. Ele passou, o tempo dele passou,
A era dele passou, Jesus inaugurou um novo tempo. Cabe a mim e a você decidirmos viver nesse novo tempo. Eu decidi fincar os meus pés e criar raízes nesse novo tempo. Se você abrir a Bíblia no livro de Gênesis, ela é sobre Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus concretiza tudo que Deus queria fazer. E tudo depois de Jesus é sobre Ele também. E o que eu estou querendo dizer é que o centro de todas as coisas no universo é Jesus. E Ele está disponível para você e para mim. Se agarra com Ele, vive com Ele, vale a pena demais. Nós vamos continuar adorando. E enquanto nós adoramos, eu queria que você colocasse, se você tem alguma enfermidade no seu corpo, eu queria que você colocasse as mãos sobre o local da enfermidade. Porque João, até João, imagina, teve um determinado momento que ele estava preso e a conjuntura da prisão fez ele duvidar. E ele mandou uma mensagem pelos discípulos dele para Jesus. Falou assim: pergunta para Jesus se ele era mesmo o que havia de vir. Jesus responde para ele assim: fala para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos ressuscitam e os leprosos são curados. É chegado o reino de Deus. O livro de Marcos, o último capítulo de Marcos diz que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes, alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. Eu quero invocar o poder de Deus para curar enfermidades aqui nesse lugar agora, e eu gostaria que você, como filho de Deus, impusesse as mãos sobre a sua vida agora e colocasse as mãos no local onde está a doença, a enfermidade, a dor, o que quer que seja. E nesse momento nós entramos nos lugares celestiais em Cristo Jesus e nos apoderamos da realidade da cruz, nos apoderamos daquilo que Jesus conquistou para nós. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados e Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Nessa hora nós damos uma ordem a toda enfermidade: sai dos nossos corpos em nome de Jesus. Eu dou uma ordem ao câncer, à AIDS, à diabetes, à dor articular, à enfermidade nos ossos, à osteoporose. Eu dou uma ordem a toda doença no sangue: saiam do nosso meio em nome de Jesus. Todo relatório médico de enfermidade, todo diagnóstico de doença, nós rejeitamos no nome de Jesus e recebemos agora o relatório do céu de que as nossas enfermidades foram curadas pelo sangue de Jesus. Assim nós oramos agradecidos. Amém e amém. Que a graça, a paz, o amor e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Vá em paz, em nome de Jesus. Se as montanhas